Olá pessoal, boa noite. A convidada do Diálogo Aberto hoje é Simone Simon. Ela é especialista em negociação em Harvard. Sejam todos bem-vindos. Antônio Custódio Souza, seja bem-vindo. Regina de Oliveira, bem-vinda. Hoje uma conversa aqui especialíssima aqui. Simone está chegando aqui agora. Enviar o convite. Simone Simon, boa noite. Boa noite, Rodrigo! Tudo bem? Boa noite, esse povo do Ceará! Que alegria estar aqui com vocês! É uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Uma alegria para mim também, aqui com blusão de lã, um chimarrãozinho, num frio danado e numa chuva nessa minha terra, mas uma alegria muito grande compartilhar um momento dessa noite contigo, com o público do Diálogo Aberto. Muito, muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Você está me ouvindo? Está me vendo bem? Você está me ouvindo? Está me vendo bem? Pois é, meu fone falhou. Falhou? Eu estou te vendo bem, o meu fone, Tá. por alguma razão, falhou. Tu está me escutando? Estou. Você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo? Estou. Pronto. Eu estou te ouvindo. Só o meu fone deu uma falhada, mas ele está com carga, não entendi. Mas está me ouvindo? Então, ok, né? Deu uma travada aqui agora a sua imagem. Boa noite, Wilton Dyer, Cláudia Freitas, Kátia Carvalho. Oi? Oi, Simone. Agora voltou. Oi. Você está me ouvindo agora? Estou lhe ouvindo. Meu fone, Okay. por alguma razão, está falhando. E agora, tá ouvindo não? Tá bem. Tá ouvindo, ok? Eu tô te ouvindo, mas eu tô ouvindo pelo meu fone. Tu me dá um segundo, por favor, que eu vou pegar outro fone. Tá bom, Peraí. Tá. Ok. Obrigado aí pela presença. Uma conversa aqui sobre negociação, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E agora? Eu vou conectar o meu fone, que tá num emaranhado aqui, porque eu não sei o que aconteceu com o outro. Eu peguei e mesmo assim ele tava falhando. Simone, você conhece minha terra aqui, o Ceará? Mas eu sigo te ouvindo agora. Conhece minha terra, o Ceará? Fiz duas. Conheço. Já fui de férias para Fortaleza e já fiz duas palestras maravilhosas para um público enorme na feira chamada FICAM, que é a feira do sarcoreiro calçadista do Norte e Nordeste, que foi em Fortaleza, pelo menos no ano em que eu palestrei. Bacana. Então, eu adoro essa eu vou iniciar. Aliás, assim, ó, me chamem para palestras, que eu amo Fortaleza. Simone, você está no Wi-Fi ou está no 4G aí? Você está no Wi-Fi, Eu estou no Wi-Fi, deixa eu tirar aqui. Tira aí, vê se melhora, porque está tremida a tua imagem. Oi. Tá no 4G agora? Tô no 4G, tô com fone. As coisas tá de quem sabe faz ao vivo, né? Então, tô te ouvindo, sim. Vamos lá. Iniciando a nossa convidada especialíssima de hoje do Diálogo Aberto, é Simone Simon. Ela é especialista em negociação em Harvard, nos Estados Unidos, né? Doutoranda em administração com neuromarketing nos Estados Unidos, mestre em gestão internacional na França, autora de best-seller e palestrante, né? Especialista em negociação, liderança, soft skills, escritora e mentora de carreira e negócios.
né? Autora, como eu falei, do best-seller Faça Ser Fácil. Negocie e obtenha resultados extraordinários na vida, na carreira e nos negócios. Estudou negociação em Harvard, como eu falei, e agora dedica-se ao doutorado pesquisando sobre genética comportamental e soft skills. Eu quero avisar quem está nos assistindo aí, tá? Que pode enviar aqui para Simone, tá? Sobre negociação, que é o tema de hoje da nossa conversa aqui, tá? Simone, então iniciando, eu queria te fazer uma pergunta. De acordo com a tua experiência aí, que já é larga, né? Quando e por que se negociar? Rodrigo, o meu sinal do 4G também está fraco. Você está me ouvindo bem? Estou. Não está 100% não, mas quer voltar para o Wi-Fi? Volta para o Wi-Fi, então. Eu não sei nem se melhor. Não, eu vou deixar no 4G. Sabe o que acontece? No Rio Grande do Sul está chovendo há 3 semanas. E nas últimas noites andou dando um temporal muito forte. E eu acho que é por causa disso que o sinal da TV está instável, da internet está instável. Mas vai dar certo. Respondendo então a pergunta, quando e por que negociar? Pronto, o amigo Nertan aqui está dizendo que a imagem está boa. Obrigado, amigo, pelo feedback. Vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Eu costumo dizer nas minhas palestras que para tudo aquilo que depende apenas de você, motivação é fundamental. Mas para todas as outras coisas que envolvem uma ou duas, você precisa inevitavelmente negociar. Então a gente negocia quando a gente tem conflito de interesses, quando tem algo que se precisa resolver de uma maneira conjunta com uma pessoa ou com mais pessoas. Então, se, por exemplo, hoje à noite eu quero comer pizza e meu marido quer comer pizza, a gente não tem nada para negociar. Mas se eu quero comer pizza e ele quer um churrasco, bom, então a gente vai ter que conversar para negociar. E isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia, não somente com as pessoas que são vendedoras. Porque muitas vezes... eu já fiz uma pesquisa e os vendedores, eles sabem que eles negociam. Mas muitos profissionais liberais, como médicos, fisioterapeutas, mesmo advogado negocia o tempo todo, mas eles acham muitas vezes que não negociam porque levam para uma questão judicial, cumprindo-se a lei. Mas quando a gente consegue negociar, é a maneira mais efetiva para solucionar um impasse ou resolver um conflito. Ok. Os amigos que estão nos assistindo aí, que entraram agora, tá? Podem enviar perguntas aqui para Simone relacionadas à negociação. Todas as dúvidas que tiverem sobre negociação, essa é a hora. Simone, assim, eu queria ouvir de você quais são os erros mais comuns na negociação que ocorre. Rodrigo, assim, para o brasileiro, eu já estudei na China, eu morei na França e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa pelas diferentes formas de negociar dos povos, porque o americano é completamente diferente do europeu, que é diferente do asiático, do oriental, que é diferente do brasileiro. E no Brasil, eu percebo claramente o improviso. Falta preparo na hora de negociar. As pessoas acham, é o que eu falei no início, do jeitinho brasileiro, do quem sabe faz ao vivo. Então, vai para uma negociação sem planejar,
sem preparar a negociação, sem saber quais são os seus diferenciais, sem saber quem é a outra parte, qual é a situação do outro lado. Quando você está atendendo uma empresa, entender que negócio é daquela empresa, em que contexto está inserida, de que para poder efetivamente, quando chegar um momento de fazer uso de um argumento de venda, ter o argumento correto. Então, a falta de preparo é um dos principais problemas, é um dos principais erros que as pessoas cometem ao negociar. Com isso, muitas vezes, elas não sabem quais são os seus interesses, quais são as suas posições, o que efetivamente ela pode negociar, quais são possíveis moedas de troca, quais são os argumentos que fariam mais sentido para o outro lado. E realmente, a falta de preparo tem um impacto muito grande nos resultados alcançados, porque com isso, muitas vezes, a pessoa ela não se mobilizar. Ela muitas vezes cede demais quando não precisaria, e muitas vezes as pessoas também, justamente por essa falta de preparo, seguram demais com coisas que às vezes não têm valor na negociação. Então, esse é um dos principais erros. Outros erros que a gente vê também, talvez com um pouco menos de frequência, mas que acontecem, é o uso de táticas sujas, fazer um mau uso de uma informação, de um poder da autoridade, e com isso tentar enganar o outro, tentar ludibriar o outro, tentar tirar o máximo possível, porque o mundo é redondo, uma hora se está por cima, uma hora se está por baixo, mas quando você está por cima não adianta querer. Pode falar palavrão nesse programa? Pode. Não adianta estar por cima e cagar na cabeça do outro, porque uma hora a roda muda e uma hora você estará embaixo. Então, se você não tiver uma conduta de longo prazo baseada em princípios, você pode, ainda mais em tempos de redes sociais, que a informação se espalha muito rapidamente, você pode perder oportunidades, você pode deixar bons negócios por uma influência de alguns desses erros. E se você gostou, mande o seu coraçãozinho aí. Não é sempre que eu falo palavrão, não costumo, mas é que nesse caso veio bem a calhar. Simone, chegou uma pergunta aqui de um empresário aqui, um empresário amigo nosso aqui do Ceará, o Nertan. Ele está perguntando se você faz treinamentos em empresas. É praticamente só o que eu faço. Faço. Eu comecei a minha carreira, Rodrigo, dando aula. Eu dei aula para graduação quando eu tinha 20 e poucos anos, assim que eu terminei meu MBA. Depois que eu fiz o meu mestrado, e eu terminei meu mestrado em 2010, eu comecei a dar aula em programas de pós-graduação, de MBA. Sou professora da Fundação Getúlio Vargas, em algumas outras instituições também como convidada. E naquela época, as pessoas começaram a me perguntar: tu faz palestra? Tu faz palestra? Eu faço palestra. Nunca tinha feito uma palestra na vida. Mas na primeira palestra que eu fiz para uma instituição, o pessoal da Bicados me convidou para uma palestra na Couro-Moda. E eu fui. Na Couro-Moda, me convidaram para uma palestra na Francal. E eu fui. E na Francal, um pessoal daí de Fortaleza, vinculado à FICAM, foi para me assistir. E me levaram para palestra em Fortaleza
para 2 palestras em Fortaleza. E naquele ano surgiu empresa, isso foi 2012 mais ou menos. Surgiram muitas empresas e eu fiz muitas palestras naquele ano, até que eu parei e pensei, gente, eu virei palestrante, eu nem sei como é que é isso, eu só sei dar aula. E daí eu fui me especializar, fiz treinamentos, programas de treinamentos de palestrante com o Roberto Chiniachiki. E como eu sempre estive no mercado corporativo, eu trabalhava, eu dava aula e eu fazia palestra. Então eu só fazia palestra. O meu filho nasceu faz 3 anos e depois que ele nasceu, eu larguei mercado corporativo e passei a me dedicar à minha empresa. E com isso eu faço palestras e daí também passei a fazer treinamentos empresariais, de negociação principalmente, e palestras de negociação, palestras motivacionais. Estamos aí, louca para ir para Fortaleza, inclusive. Olha aí, Nertan. É doida para vir para Fortaleza, Nertan. Bora trazer. Me bora leva, trazer. Mertão, me leva. A Fátima Holanda, ela está perguntando quais as dicas para uma boa negociação. Bom, eu vou... Ótima pergunta, Fátima. Obrigada. Então, assim, ó, quando a gente entende quais são os principais erros, a gente consegue começar a falar das boas práticas de negociação. Eu acho que um dos primeiros pontos importantes para a gente negociar bem é ter a clareza e a consciência de que tudo é negociável. Para não se perder a oportunidade, porque as pessoas perdem oportunidades, perdem a conquista de grandes resultados, porque nem passou pela cabeça delas que elas poderiam negociar. É muito interessante, quando eu estudei em Harvard, tinha um professor que ele dava uma dinâmica que a gente tinha que sair da aula e ir em algum lugar onde teoricamente ninguém concederia desconto ou te daria algum benefício. Então, normalmente ele indicava, vai num McDonald's, vai num fast food, que tem uma tabela de preços, tudo e paga, ainda mais que o americano não vai jamais negociar alguma coisa no McDonald's. Mas esse era o nosso desafio. Então, a gente tinha que negociar ou um preço mais barato, dizendo que não tinha todo o dinheiro e levar o produto, ou a gente tinha que conseguir algum benefício em troca e todo mundo voltava no dia seguinte com o resultado. Todo mundo conseguia, a maior parte das pessoas conseguiu. Então, ali é o que a gente deve sempre perguntar. Fazer perguntas num processo de negociação. E eu vou voltar nisso. Mas eu vou entrar um pouco mais, então, na questão de dicas para negociar bem. Uma das primeiras dicas é você entender o que são posições e o que são interesses. Posição é o que eu digo que eu quero. Interesse é o porquê eu quero, por que eu estou pedindo. Tá ok aí o som? Ok. O áudio está funcionando? Tá, ok, estou lhe ouvindo. Tá. Ótimo. A posição é respondida pela pergunta o que eu quero. O interesse é respondido pela pergunta por que eu quero. Então, eu posso, por exemplo, chegar a dizer eu quero um aumento salarial. Essa é a minha posição. Só que entender o que está por trás disso, qual é o meu interesse com essa salarial, vai responder o porquê eu quero, qual é a minha necessidade, qual é o meu interesse. Então, se eu bater pé dizendo eu quero um aumento, talvez a minha resposta seja não. Mas quando eu chego e digo
Eu sinto no meu trabalho que eu preciso me especializar em negociação. Eu queria fazer um curso, eu queria fazer uma mentoria. Eu acho que com esse conhecimento eu vou fazer diferença aqui no meu trabalho. Eu poderia ter um aumento salarial? Talvez o chefe te diga, não, não pode, porque ter um aumento salarial vai ter outras implicações. Mas talvez ele te diga, que curso é esse? Deixa eu ver. E com isso você negociar aquilo que você tem interesse. Um outro exemplo, pegando a mesma linha. Digamos que eu tive um filho e estou no mercado de trabalho. Talvez eu não consiga ter um aumento salarial, mas eu consiga ter como benefício uma creche para o meu filho. Então, fazer perguntas considerando quais são as posições, quais são os interesses da outra parte, é a primeira dica. A segunda dica é, eu vi que alguém comentou sobre moedas de troca. Você precisa ter moedas de troca. Quanto mais moedas de troca você tiver, de baixo custo para você, mas alto valor outro, mais facilmente se constrói um acordo maior, um acordo superior, um acordo com muito mais, com muito mais pontos positivos. Né? Então, por exemplo, eu posso oferecer ao meu prédio para a realização de um evento de um cliente. E em contrapartida, ele dos participantes. Para mim, o custo é baixo de locação do auditório, mas para mim tem um alto valor eu ter acesso a uma lista de pessoas qualificadas. Então, o segundo ponto são as moedas de troca. E, em terceiro lugar, está baseado na construção do relacionamento de longo prazo. A gente só negocia bem com pessoas com quem a gente tem um relacionamento baseado em ética, respeito. E esse é o tema do meu livro, deixa eu mostrar aqui. Possa ser fácil, negocie e obtenha resultados extraordinários na vida, na carreira e nos negócios. Porque você só fecha um bom acordo com a pessoa que de alguma maneira construiu uma confiança com você. Se você tiver qualquer pulga atrás da sua orelha, você não fecha acordo nenhum. Então, isso é fundamental também para negociar melhor. Certo. Simone, chegou aqui uma mensagem aqui da minha mãe que está assistindo a live, tá? Minha mãe Marta Pereira, ela está dizendo aqui, Simone, negociação significa troca. Saber negociar é uma arte. Parabéns pelo grande trabalho. Marta Pereira, minha mãe. Oi, mãe do Rodrigo, tudo bom? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Que joia. Depois que a gente vira mãe, é a mãe do Rodrigo, né? Marta, obrigada pela pergunta. Negociação. Ela pergunta se negociação significa troca, né? E se é uma arte, negociar é uma arte. Negociação significa troca, significa flexibilidade. Quanto mais você conseguir flexibilizar aquilo que você tem em relação àquilo que o outro tem para receber, realmente você chega a um acordo. Então, negociação é troca, porque quando a gente está falando, por exemplo, aí venda de um produto, venda de um livro. Quando entra um cliente dentro de uma livraria, qual que é o objetivo? É a gente levar ele do ponto A ao ponto B. O que é o ponto A? O ponto A é o cliente entrou na loja com dinheiro no bolso. Qual que é o ponto B para onde eu quero levar esse cliente? Ele sair da loja deixando o dinheiro para mim
e levando um produto que eu tenha entregue. Essa relação de troca, ela é fundamental para que a negociação aconteça. Só que o importante é que, em muitos casos, a gente consegue ampliar essa troca. A gente chegou para comprar um livro e ele comprou um livro. Eu falo para ele, sair numa revista, quer que eu te mostre a revista? Pode te interessar. Ou, além desse livro, tem mais bacana que fala disso. Posso te mostrar? Porque, de repente, vai vendendo mais. É um custo, falando em termos de mercado, de comércio, né? É um custo muito alto com o cliente. E é muito melhor, depois que você conquistou, você vender mais para ele. Envolvendo troca e vai envolvendo esse entendimento daquilo que está fora da proposição. E aí tem muitas histórias, né? Mesmo histórias pessoais. Eu até no livro eu conto de uma vez que eu estava numa ilha e ia ter que pegar um aviãozinho. E eu sou super claustrofóbica, aquele negocinho era pequenininho, eu ficava com a cabeça assim encostada em cima e me colocaram numa parte de trás em que não tinha janela. E eu, Jesus do céu, eu vou morrer nesse aviãozinho, assim, um aviãozinho de 8 pessoas. E eu assim, Jesus, eu vou morrer num lugar desses, eu não vou conseguir. E daí eu pedi para uma senhora trocar de lugar comigo, ela estava sentada numa janela. Daí eu perguntei, a senhora poderia trocar? Daí eu perguntei para o piloto, eu poderia trocar de lugar? Eu sou claustrofóbica, se eu estiver sentada em que não tem janela, eu vou me sentir mal. Em algum outro lugar? E ele disse, a única pessoa que poderia trocar é essa senhora de janela, porque também tem uma questão de peso. E eu, Jesus. E eu fui perguntar para a mulher, a senhora poderia trocar de lugar comigo? E ela me disse, não. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E daí a gente ficou naquele impasse. E eu assim, mas eu sou claustrofóbica. E daí eu perguntei para ela, mas por que a senhora não pode trocar? Porque era a única pessoa com quem eu podia trocar. E ela assim, porque eu também tenho medo. E eu quero ficar sentada do lado do meu marido. E eu assim, mas então eu tenho a solução. Eu e o meu marido trocamos de lugar e vocês vão para trás. A senhora fica de mão dada com o seu marido na parte de trás e eu fico na janela com o meu marido aqui do meu lado. E ela, tá bem, então pode ser. E a gente resolveu. Então é por isso que eu volto ao fato, e o grande propósito do livro era justamente de desmistificar que negociação é apenas compra e venda. É isso também, mas tem muito mais coisa. E quando a gente encontra essas características de como trocar, de como gerar algumas coisas que tenham valor para o outro, que possam ser trocadas, aí negociação vira uma arte, com certeza. E a gente também pode aprender, se desenvolver e vira realmente uma arte, porque a gente consegue construir com base no respeito, na empatia, no entendimento do outro lado, com base na história. Eu sempre falo também que as pessoas não dá para dar palavra para palestrante, né? Jesus do céu, não para de falar. Eu costumo falar que as pessoas acham que os grandes negociadores são as pessoas que falam bem. O grande negociador é uma que escuta bem. Então, essa é mais uma dica aí, e também respondendo a pergunta da Marta. Simone, uma pergunta aqui do empresário que vai lhe trazer para Fortaleza, o Nertan. Ele está perguntando como aumentar as vendas pós-pandemia. Olha, é Bertan ou M? Eu não entendi direito. N. N de navio. É. N. Nertan.
Para responder a tua pergunta, eu vou falar um pouquinho mais. Simone, a minha mãe colocou aqui a mensagem que vai adquirir seu livro, viu? Vai adquirir seu livro. Opa, que alegria! Se gosta dos amigos. Se não gostarem, dica para os inimigos. Nartan, para responder a tua pergunta, eu vou falar numa etapa um pouquinho anterior. E aí eu vou chegar no ponto de como vender mais na pandemia. É sempre importante a gente saber a que acordo a gente quer chegar. Só que é inevitável que em alguns momentos há acordo nenhum. A gente não feche o negócio. E se isso acontecer, se você fechar negócio e vender, ok, tá tudo resolvido. Se cumpriu o propósito da negociação. Se estiver um impasse e o cliente não comprar, não fechar negócio, nunca desista do cliente. A chave para vender mais no pós-pandemia é não desistir do cliente. É não levar o não a sério. Levar o não do cliente a sério é um erro fatal para muitos negócios. Você precisa, ao invés de levar o não a sério, você precisa entender o que o não significa. O que o seu cliente está dizendo quando ele está dizendo não, agora não. O que significa o não? É o agora, é o não com você, é o não neste momento, de qualquer coisa, não desistir do cliente. Eu não sei qual é o negócio onde eu vou aí para fazer a palestra, depois a gente... Mas a questão é o seguinte, quantas vezes você já entrou em uma loja e você chega e diz, eu tô só dando uma olhadinha. Esse só dando uma olhadinha, tanta possibilidade que você pode aproveitar tanta coisa. Tá dando só uma olhadinha, mas não, vai olhar tudo então. Com calma, com o tempo. Aceita uma água? Então, assim, ó, aqui tá a nova coleção, aqui tá a coleção passada, aqui tá com desconto. Tô vendo que tu usa preto. Tem uma peça bem bonita para mostrar. E aí, passou por tudo isso, e isso você já deve ter vivido, e você disse, obrigado, eu vou dar mais uma olhada e volto outra hora. O que acontece com um vendedor quando você diz isso? Ele murcha e diz, tá bem, com essa cara. Se o cliente diz, vai voltar outra hora, não desiste do cliente. Diz para ele, eu vou estar aqui te esperando, volta, eu vou ficar aqui até tal horário. Se tu vê alguma outra coisa e quiser voltar aqui para dar uma comparada, pensar, se tu pensar que tu tem alguma peça que quer combinar com isso aqui, ficou na dúvida, me chama, que eu te ajudo. Seguir à disposição do cliente, mesmo no momento em que ele ainda não fechou o negócio. Então, esse é um caminho para você vender mais. Porque muitas vezes o que a gente precisa é de um tempo, é de uma ligação, é de um contato mais próximo. A gente está tudo muito em mídias sociais, é mensagem zap. Tem a possibilidade de fechar o negócio? Nartan, que é o dono do negócio, pega e liga e diz, não fechou ainda por quê? Quero te ajudar, vamos resolver isso. Porque é essa atitude que nos vai fazer com que um negócio possa prosperar mais nesse pós-pandemia. Pronto, o Nertão está dizendo que adorou a resposta, viu? Obrigada. Uma pergunta aqui da Kátia Carvalho, lá de São Paulo. Ela pergunta, como identificar uma boa oportunidade disfarçadas em uma negociação em alguma venda? Como encontrar uma boa oportunidade disfarçada
disfarçada em alguma venda, em uma negociação? Mais uma vez, a gente entra para a questão de escuta. E para isso, muito importante a habilidade de fazer perguntas. Perguntar com um interesse genuíno em ouvir o outro e saber de que forma pode até fazendo perguntas que levem quais são essas possibilidades escondidas, o que faria a outra pessoa fechar negócio com você, o que faria a outra pessoa não fechar negócio com você, a entender qual é o momento, qual é o contexto. Então, são esses critérios que vão... E aí está muito relacionado com a atitude de cada um, né? Você precisa ser curioso para perguntar mais, para fazer mais, para ouvir com atenção, para ouvir. A escutativa, ela significa você ouvir absorvendo a informação, prestando atenção ao que as palavras, ao tom de voz, as expressões faciais, as palavras. Como que é o nome da pessoa que fez a pergunta? É a Kátia. Kátia. Kátia, as pessoas normalmente, enquanto estão ouvindo, elas estão processando o que elas vão dizer. Elas estão planejando a resposta, o argumento. E com isso elas perdem essa preciosidade, elas perdem a sutileza da comunicação que é capaz de apontar essas oportunidades. Tem uma pesquisa de um professor americano da Universidade da Califórnia, que se chama Albert Mehrabian, que ele diz que o poder da comunicação, aquilo que você absorve, 7% está nas palavras. E agora eu não me lembro dos outros percentuais, mas o restante tem a ver com tom de voz e expressões faciais. Isso significa que 93% do valor da comunicação não está nas palavras, não sai da sua boca. Então você precisa deste momento de presença para, dentro da negociação, achar então essa oportunidade. Ok. Simone, com a pandemia, muitas negociações passaram a ser virtuais, né? Na negociação virtual, não tem aquele simbolismo do aperto de mão, negócio fechado, né? E aperta a mão, e no aperto de mão você sente a firmeza ali, né? Assim, o que você pode falar com relação a essa mudança dessas negociações, sair do aperto de mão, da presença, para aquela frieza do virtual? Rodrigo, esse eu acho que é um dos grandes desafios, principalmente para mim, né? Porque cada pessoa tem o seu estilo. Eu sou uma pessoa muito relacional, eu sou muito do relacionamento, tanto que o tema do meu livro é o relacionamento como base para as negociações. No momento em que a gente sai do presencial e vai para o digital, é um desafio da maioria das pessoas em conseguir solucionar. Então, como fazer neste meio virtual para garantir que você possa fechar um acordo e garantir que você possa ter um acordo cumprido? Porque um acordo, a negociação não se encerra com o acordo fechado. A negociação se encerra com o acordo cumprido, com a entrega, com o cumprimento daquilo que é firmado previamente. Então, a maneira de conseguir isso é trazer o máximo possível
de humanização para o processo digital. Esse é um tema que eu adoro, porque para mim é muito sensível essa questão, e vejo nas empresas que eu atendo justamente essa dificuldade em superar, e a pandemia trouxe isso assim, foi um soco no estômago, né? Então é fundamental a humanização para o processo de negociação virtual. Como que a gente faz isso? Eu queria contratar uma empresa para mídias sociais e eu estava fazendo algumas pesquisas. E as pessoas me respondiam ali pelo WhatsApp, algumas me respondiam pelo Instagram. Uma empresa fez o seguinte: ela mandou, assim que mandei a mensagem, ela me mandou uma mensagem de áudio dizendo: oi, Simone, que bom que tu tá nos acompanhando. Muito obrigada por ter entrado em contato com a gente. Logo, logo, alguma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com você. Nossa, isso é muito simples, muito simples. E isso fez uma enorme diferença. Então, a gente conseguir sair do digital escrito e, de alguma forma, mandar um áudio, telefonar, fazer uma conferência pelo Zoom, utilizar alguma plataforma com vídeo, tudo isso humaniza e isso facilita esse processo de negociação digital. Simone, quando você vai negociar com uma pessoa difícil, né, como você deve se conduzir? Porque às vezes tem pessoas que não são fáceis de se negociar, não, né? Não. Rodrigo, muito. Com exceção, às vezes, grandes executivos e tudo, mas de forma geral a gente tem negociações assim do dia a dia. Vende o nosso produto, vende o nosso serviço, negocia com o marido, com o filho. A gente negocia, isso até já é às vezes difícil, né? Tem o William Ury, que é um dos grandes precursores do estudo da negociação, um dos fundadores do programa de Harvard. Ele tem um livro que se chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, porque ele diz que, inclusive, o grande entrave, a grande barreira às grandes conquistas somos nós mesmos. Então, por aí a gente já consegue imaginar que pessoa difícil tem em tudo quanto é lugar. E até a gente é difícil com a gente mesmo, né? Então, algumas negociações, elas muitas vezes se tornam cansativas, desgastantes, estresse faz com que a gente fique mais sensível ao lado emocional, e somos seres emocionais. Com isso vem emoções negativas, vem medo, vem a ansiedade, vem essas emoções que fazem com que muitas vezes seja difícil de conter o impulso de reagir. E a grande diferença entre você ter sucesso ou ter fracasso numa negociação com uma pessoa está no fato de você conseguir conter o impulso de reagir. Então, com pessoas difíceis, o principal é você conter o seu impulso de reagir, você conter o impulso de falar mais alto, de fazer uso de alguma tática, de agredir o outro, sabe? Então, é muito importante o processo de autoconhecimento para que a gente saiba qual é o nosso limite e quando está caminhando para o lado que vai descambar tudo, ladeira abaixo, para que a gente consiga se retirar.
O simples fato de você sair para dar uma volta, dar uma caminhada, tomar um café, ir ao banheiro, consegue fazer com que diminua esse impacto das emoções negativas e você possa voltar para a conversa de uma maneira mais assertiva. Simone, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os soft skills, né, relacionado à negociação. Rodrigo, essa é a minha nova paixão, é o tema do meu doutorado, é uma doideira assim da minha cabeça e que eu comecei a estudar já há alguns anos e eu estou buscando questão comportamental, né? E o foco de como isso se expressa no trabalho. O Fórum Econômico Mundial diz que quais são as 10 principais habilidades que um ser humano deve ter para que sobreviva ao advento da inteligência artificial, da Big Data, desse cenário que a gente está vivendo aí da quarta revolução industrial. Na quarta revolução industrial, nós estamos questionando se o meu trabalho vai poder ser substituído por um robô. E para tudo aquilo que é padronizado, que é mecanizado, vai ser substituído. E onde a gente consegue se diferenciar dos robôs é através das soft skills, que são as habilidades interpessoais, são as habilidades comportamentais. É mais ou menos aquilo que a gente já sabia. Você é contratado por suas habilidades técnicas e você é demitido por suas habilidades comportamentais. E dentro dessas habilidades, uma delas é negociação. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa e o que eu tenho trabalhado com algumas empresas tem a ver com as soft skills que estão na base das boas negociações. E que habilidades são essas? Eu já falei da curiosidade. A curiosidade é a base da criatividade. Murilo Gun, não é daí de Fortaleza? O humorista, que também é palestrante, Murilo Gun. Murilo Gun. Não. É por aí do Nordeste. Certo, eu até acho que ele é de Fortaleza. Ele é humorista e ele fala de criatividade. E esse tema, né, que é importante a gente ser criativo, com certeza. Mas na base da criatividade está a curiosidade. Então a gente também precisa estimular a curiosidade para que se tenha soluções criativas de problemas, soluções criativas na busca do entendimento do outro. A gente precisa de adaptabilidade. Estamos falando aí de uma mudança de cenário agora, com uma pandemia fundamental, em que é aquela história de Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que se adapta mais rapidamente. Simone, quem está aqui na live agora mandou uma mensagem aqui, assistindo, prestigiando a nossa live, uma grande mulher aqui do nosso Ceará, a nossa secretária da Fazenda do Estado do Ceará, grande gestora, Fernanda Pacobaíba. Ela está dizendo que vai assistir com certeza, aprofundando técnicas de negociação. Parabéns pela temática. Mensagem da secretária Fernanda. Muito obrigada, secretária. Que alegria, que honra. Conta sempre comigo no que eu puder ajudar, mesmo por WhatsApp, por Zoom. Pode passar meu contato, eu fico super à disposição, eu amo o tema. Negociação foi uma grande mudança de paradigma e eu cresci muito, eu desenvolvi muito, eu evolui muito e eu vejo isso
nas minhas palestras, com o pessoal de mentoria que eu atendo, o quanto a evolução é para cima e avante. No que eu puder ajudar, vai ser um prazer, pode contar comigo. Muito obrigado, secretária Fernanda, então pelo prestígio aí. Muito obrigada, uma honra. Vamos lá. E então é isso, assim, as soft skills são curiosidade, criatividade, adaptabilidade e flexível. Eu também já falei um pouco. Isso é o que faz a gente fazer diferente de trabalho. Isso é o que faz você fazer diferença no atendimento ao seu cliente e na sua vida, na vida das suas pessoas, da sua família, das pessoas ao seu redor, porque somos humanos e precisamos humanizar relações e precisamos trazer essa pauta para discussão. Quero te parabenizar, Rodrigo, pelo teu programa, pelo Diálogo Aberto, por participar desse processo de construção desse Brasilzão aí que precisa de conhecimento, de informação e que assim, para mim particularmente, eu digo, eu quero transformar eu tenho o sonho, eu quero transformar o Brasil num país de campeões e que isso aconteça porque as pessoas são capazes de negociar, de cumprirem seus acordos e de construírem resultados extraordinários. É isso aí. Obrigado, doutora Rosane, aqui parabenizando pela live. A Kátia Carvalho, obrigado também. A Demontier, obrigado. Simone, existe o que se não negocia? Baita pergunta. Existe, claro que sim. É muito importante definir quais são os seus valores. Quando você tem claro o que é valor para você, fica muito mais fácil você saber quando negociar e quando não negociar. E aí, a gente estava falando com a secretária, a gente pode entrar aí numa esfera pública. Ética é um valor para mim, então eu não vou me sujeitar a algum benefício público, sei lá, né? Estou dando um exemplo. Na crise, por exemplo, para mim os três principais valores relacionados à liberdade, a segurança, saúde e liberdade. Então, o meu filho tem 3 anos, eu negocio muita coisa com ele, mas tem coisas que a gente não negocia. Então, onde entra a questão de segurança e de saúde dele, eu não negocio. Eu posso negociar, por exemplo, você precisa escovar os dentes. Você quer escovar antes do desenho ou depois do desenho? Essa pequena flexibilidade eu posso dar, mas não tem negociar. Hoje eu não quero escovar os dentes. Vai na marra se precisar. Porque eu tenho claro o que é valor para mim. Então, no momento em que ele está em segurança e que para a saúde dele está tudo bem, eu posso flexibilizar na liberdade que ele vai ter. E isso serve para a gente, né? Entender quais são os nossos valores e aí, então, seguir isso, porque esse vai ser o resultado do sucesso, da felicidade e vai evitar que, eventualmente, você entre numa negociação que não deveria ter existido. Ok. Simone, nós estamos indo aqui para a reta final da nossa conversa. Quando completa aqui 1 hora, ele corta, né? Faltam 5, 6 minutos para completar 1 hora. Antes das suas considerações finais, eu vou dar só 2 avisos, tá? O primeiro aviso
O primeiro aviso é pedir para quem está assistindo, quem não segue a Simone Simon, você clica aí na sua tela lá em cima, segue ela e acompanha todo o conteúdo importante que ela sempre disponibiliza. E quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, também clica lá em cima, segue o Diálogo Ponto Aberto e acompanha toda a nossa programação de lives, sempre com muito conteúdo. Amanhã, avisar a todos aqui, encontro marcado às 19 horas, tá? Amanhã, Simone, nós vamos receber aqui no Diálogo Aberto o veterano do BOPE do Rio de Janeiro. Ele foi que inspirou o personagem Capitão Nascimento no filme lá do BOPE, né? A Tropa de Elite. Ele foi consultor do filme e ele é palestrante motivacional. Vai estar conosco aqui amanhã, Paulo Sorani, amanhã às 19 horas. Encontro marcado aqui, pessoal. E muitos parabéns aqui pela live, aqui da Rosane Demontier, Wilton Daer, obrigado, parabenizando aqui. Wilton Daer, nosso ex-superintendente do Banco do Brasil no Ceará, parabenizando aqui pela live, Simone, dizendo que você é muito simpática e carismática. Muito obrigada, Wilton. Obrigado, Camila, muito obrigado a todos. E, por gentileza, aqui da Fátima Holanda, obrigado. E aqui faltam 4 minutos, 3 minutos. As tuas considerações finais, por favor. Antes até de eu fazer as minhas considerações finais, faz um favor para mim. Diz para o Paulo Storani que eu mandei um grande abraço para ele. Olha aqui, ó. Olha aqui o prefácio, deixa eu ver. Tá, sou péssima aqui nessa câmera, né? Meu Deus. Aqui, ó. O prefácio do livro é do Paulo Storani. Olha aí. E eu tive a honra e a alegria. Ele foi um orientador de uma pesquisa que eu fiz sobre o BOPE e o meio empresarial. Pesquisa que depois eu fui selecionada para ir para a Alemanha apresentar o trabalho num congresso internacional. E o Paulo Storani participou comigo de uma live minha, de uma semana de uma maratona de negociação que eu fiz. Quem quiser assistir, lá no meu feed tem a maratona de negociação e tem a live com o Paulo Storani, diz que eu mandei um abração. E é isso. Siga @Simone Simon. Encaminhe, não sei se você vai deixar salva essa live depois. Sim, vai ficar salvo aqui no feed, vai ficar salvo. Para quem assistiu e você que está aí nos assistindo, marque as pessoas que devem ouvir essa live, que podem aproveitar alguma coisa daquilo que nós falamos. E eu quero agradecer mais uma vez. Eu tenho muita alegria de compartilhar esse conhecimento. O bom do conhecimento é aquilo que a gente pode compartilhar e ajudar o outro. E quero te agradecer a oportunidade, o convite, e fico à disposição. E aí, ó, Wilton, me levem aí para a palestra, porque eu tô louca para voltar para Fortaleza. Obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Raquel Drummond, obrigado pela presença aqui. A Rosane, o Nertan aqui também, obrigado, participou aí também, obrigado. Demontier, Cláudia Freitas, Fátima Holanda, Rosane, obrigado. Wilton Dai, Kátia Carvalho, enfim, vários amigos aqui sempre estão nos acompanhando, divulgando as nossas lives. Obrigado, pessoal. Tiago da iPlace, boa noite, muito obrigado. Enfim, é isso aí. É importante, Simone, esse seu trabalho, parabéns. Né? Eu acredito muito nessa troca de informação, levando conteúdos importantes. Né? Fátima Duarte aqui, grande empresária aqui do estado do Ceará, também obrigado das lojas Tentation. Obrigado, Fátima. Muito obrigado a todos que participaram, as presenças. Vocês abrilhantaram aqui essa conversa, com participações importantes, perguntas importantes, comentários importantes, enfim. O nome já diz, aqui é um diálogo aberto.
Que maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo. Foi uma honra, uma alegria. Muito obrigada. Obrigado. Um grande beijo aí. Valeu. Vai cortar aqui agora, pessoal. Amanhã às 19 horas, encontro marcado aqui, tá? Obrigado, obrigado.